Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Manda no Zap, nossa singela contribuição para o combate das fake news e pandemitos que circulam nas redes sociais. Nessa edição, falaremos um pouco aí sobre as desavenças entre Jair Bolsonaro e o ministro Luiz Henrique Mandetta. Também falaremos um pouco sobre as inusitadas conclusões de Osmar Terra para o combate ao coronavírus, ele que é deputado e também candidato a ministro da Saúde. E também sobre o ressurgimento de Abraham Weintraub, o ministro da Educação, o bailarino da esplanada. Tá chovendo fake news. Que acaba de arrumar uma crise diplomática com a China, a maior fornecedora mundial de equipamentos de proteção para profissionais da área de saúde. Não poderia ter coisa melhor em tempos de pandemia, não é mesmo? Eu imagino que vocês acompanharam o pandemônio do início da semana, quando o ministro Mandetta foi ameaçado de demissão. Ao cabo, o presidente Bolsonaro acabou convencido pelos militares a mantê-lo no cargo. Por conta de uma declaração feita no dia anterior pelo presidente, ficou parecendo que Bolsonaro estava enciumado com Mandetta pelo fato dele ter muita desenvoltura com a mídia e também pelo fato de Mandetta ser melhor avaliado neste momento do que o próprio chefe. Algumas pessoas no meu governo algo subiu a cabeça deles, aí de repente viraram estrelas. E falo pelos cotovelos. Mas a hora deles não chegou ainda não, vai chegar a hora deles. Amém. E a minha caneta funciona. Amém. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Amém. Aparentemente, a caneta de Bolsonaro ficou sem tinta e o ministro Mandetta permanece no cargo, pelo menos até o próximo rompante do presidente. O fato é que Bolsonaro insiste na ideia do tal isolamento vertical, de colocar apenas os idosos em quarentena enquanto o restante da população volta ao trabalho. Devemos sim, no primeiro lugar, cada família cuidar dos mais idosos, não pode deixar na conta do Estado. Cada família tem que botar teu vovô, tua vovó num canto E também faz a propaganda da cloroquina como uma possível cura da Covid-19. Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina. Já o ministro Mandetta insiste na necessidade de manter a quarentena para todos e vê com cautela o uso da cloroquina, um medicamento que não tem eficácia comprovada no combate ao coronavírus. Na semana anterior, eu cheguei a falar um pouquinho sobre esse remédio que está sendo testado, que tem efeitos colaterais importantes que não podem ser descartados, que não há um consenso entre os especialistas sobre ele em relação à Covid-19, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo alguns links de reportagens para quem tiver interesse de se aprofundar ao tema, tá legal? O desacordo entre Mandetta e Bolsonaro está evidente há tempos. Mas eu desconfio que a gota d'água foi uma declaração irônica do ministro da Saúde feita na semana anterior. Dá uma olhada. Os que destilam ódio, os que destilam fake news, calma um pouco, deixa as pessoas respirarem um pouco, depois, mais para frente, faz um pouco de fake news, em vez de postar 10 fake news por dia, posta 2, aí ele alimenta sua necessidade da fake news, já ajuda. Pois é, aparentemente Bolsonaro levou o recado ao pé da letra e, como já havia divulgado as 2 fake news da semana, decidiu dispensar o ministro para evitar de ser censurado. Só pode. Em uma das cascatas que foram divulgadas pelo presidente, ele até pediu desculpa nas redes sociais. Era aquele vídeo fake sobre o desabastecimento do Ceasa em Minas. Reconheceu o erro, publicou até nas redes sociais. Eu estou falando aqui da Central de Abastecimento Ceasa, Contagem, Belo Horizonte. O pessoal falando que desabastecimento, nada, não tem nada. O Ceasa está normal, o movimento está normal, os clientes estão tudo comprando aqui, tudo carregando, tudo normal. Mas, no dia seguinte, lá estava Bolsonaro pedindo para os seus seguidores compartilharem este comovente depoimento de uma professora, segundo as palavras do próprio presidente. Abre esse comércio! Eu sou professora, eu não estou podendo dar aula! E eu sou professora particular, eu não posso dar aula! Acontece que ela não era simplesmente uma professora.
A mulher que aparece no vídeo é aposentada e dona de uma empresa que vende cursos de caligrafia técnica e artística, segundo o Jornal de Brasília. Tô aqui pedindo pro senhor, põe esses militares na rua. Antes de pedir para o presidente suspender a quarentena e colocar os militares nas ruas, essa mulher chegou a chamar os ministros do Supremo Tribunal Federal, nas redes sociais, de bandidos de toga. Olha só que mimo. Depois, ela própria se viu vítima de uma mentira. Essa professora empresária foi falsamente identificada como Valdo Açaí. Lembram-se dela? É aquela suposta funcionária fantasma do gabinete de Bolsonaro que estava vendendo açaí na praia no horário que deveria estar trabalhando na Câmara dos Deputados. Pois é, inventaram essa história para atingir essa mulher também. Como se nota, a fabriqueta de fake news opera para todos os lados. Na semana passada, nós falamos sobre a epidemia de primos de porteiros que, segundo as redes bolsonaristas, sofreram um acidente com pneus explosivos de caminhão, mas tiveram as suas mortes computadas nas estatísticas da Covid-19. Lembram-se? Era tudo uma conspiração de governadores que queriam boicotar Bolsonaro, o líder supremo, o grande propagador de pandemitos. Pois é, nessa semana nós tivemos um novo surto, desta vez de primos de Antônio Carlos, 67 anos, curado milagrosamente pela cloroquina em um hospital da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Meus amigos, tudo não passava de uma cascata. O tal hospital confirmou que não tratou nenhum primo Antônio Carlos, não tratou ninguém com as características relatadas nesse post. Será que o tal primo Antônio Carlos era conhecido do primo do porteiro? Na Alemanha, a insistência de Bolsonaro em contrariar as recomendações da Organização Mundial da Saúde virou motivo de chacota. O comediante Christian Ehring, da TV pública NDR, fez um vídeo irônico sobre os especialistas que estão surgindo o tempo todo para falar bobagem sobre o novo coronavírus. E arremata: é como se eles tivessem um diploma em virologia pela Universidade Bolsonaro de Ensino à Distância em Brasília. No diploma mostrado no vídeo, o Twitter e o Facebook figuram como os principais temas da escola bolsonarista. De fato, o presidente é um PhD em falar asneiras pelas redes sociais. Outro que parece ser diplomado pela Universidade de Bolsonaro é o deputado e ex-ministro Osmar Terra, também conhecido em certos circuitos como Osmar Trevas ou Osmar Terra Plana. Nos últimos dias, ele publicou um vídeo nas redes sociais para provar a tese de que a quarentena não diminui a velocidade de transmissão do coronavírus. Para isso, divulgou uma série de gráficos de países que, segundo ele, adotaram medidas de isolamento e não conseguiram achatar a curva. Essa curva sobe muito rápido, ela é incontrolável, não tem como achatar esta curva. Esse conceito de achatamento da curva é um conceito teórico. Sabe o que o Osmar Terra esqueceu de fazer? De comparar locais que adotaram rapidamente essas medidas de isolamento com outros que tardaram, que demoraram para adotar as medidas de distanciamento social, que tardaram a fechar o comércio e recomendar que a população ficasse em casa. Pois é, pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, fizeram isso. Eles compararam a evolução dos casos de Covid-19 em duas províncias italianas, Lodi e Bérgamo, que registraram seus primeiros casos de coronavírus praticamente ao mesmo tempo, com uma diferença. Lodi rapidamente adotou as medidas de distanciamento social, fechou o comércio, fechou as escolas, pediu para todos ficarem em casa. E Bérgamo demorou ao menos 2 semanas para adotar as primeiras medidas. O resultado pode ser visto nesse gráfico aí. Reparou a curva? A cidade que iniciou a quarentena antes conseguiu frear a velocidade de transmissão do vírus. No final do período observado, reparem, ela teve menos da metade do número de casos da outra, que tardou a agir. Eu cheguei a mencionar esse estudo em uma reportagem que publiquei na edição impressa de Carta Capital, disponível para assinantes. Mas vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o original dessa pesquisa em inglês, tá certo, pessoal? Outro vexame internacional foi uma publicação de Weintraub,
insinuando que a China fabricou o novo coronavírus para obter benefícios financeiros com a pandemia. Não satisfeito em difundir essa mirabolante tese conspiratória, absurda, ele ainda escreveu seu post com a linguagem do Cebolinha da Turma da Mônica, trocando os R's por L's. Ou seja, ridicularizou os imigrantes chineses, como se eles falassem dessa forma. A embaixada da China no Brasil acusou o Weintraub de racismo e exigiu uma retratação do governo brasileiro. Sabe qual foi a resposta do ministro? Pois bem, ele disse que pediria desculpas de joelhos se a China concordasse em vender 1.000 respiradores a preço de custo. É mole. Imagina a cena. Um indivíduo vai até a padaria da esquina. E chega lá, entre os frequentadores, espalha o boato de que o estabelecimento usa farinha vencida, farinha estragada. Quando o padeiro chega e exige uma retratação, o indivíduo fala: tudo bem, então me venda 10 pãezinhos a preço de custo. Dá para acreditar? Abençoados! Essa história de vírus fabricado pela China já foi desmentido há muito tempo. Pesquisadores dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Austrália já afastaram essa possibilidade em um estudo publicado na revista Nature Medicine. Segundo eles, o novo coronavírus é resultado de um processo de seleção natural e desenvolveu-se em hospedeiros animais. Além disso, quem disse que a China está obtendo ganhos financeiros? As bolsas chinesas acumulam perdas homéricas. Em um único dia, no início de fevereiro, chegaram a cair 8%. Todos os bancos e agências de classificação de risco revisaram para baixo as projeções de crescimento do PIB chinês. É só acompanhar o noticiário econômico. Tudo bem, eu sei. A sua tia bolsonarista não vai acreditar, não é mesmo? Afinal de contas, Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente, também ajudou a difundir essa cascata. E o ministro Weintraub, eles dois, descobriram o que a CIA, a KGB, o Mossad não foram capazes de descobrir. São gênios, gênios! Com J, né? De acordo com a nova língua do ministro da Educação. O pior é que o ministro da Educação parece ter a total confiança do presidente da República, enquanto o da Saúde, que segue as recomendações internacionais, as recomendações da OMS, dos especialistas, guia-se pela ciência, está sempre na corda bamba. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço bastante a audiência de todos. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e manda no zap da família, manda no zap do tio que celebra o golpe de 64, do vizinho bolsonarista, do primo terraplanista, de todo mundo. Manda no zap de todo mundo. Proteja-se dos pandemitos. Até a próxima!